nós vamos retomar a nossa série sobre o Sermão do Monte, série intitulada A Vida no Monte. Agora que a Elisa chegou, nós vamos começar. Querida. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 5. Enquanto você localiza o texto aí, você vai preparando o seu lápis, a sua caneta e a sua anotação. Eu quero contextualizá-lo a respeito dessa série. Muitos estudiosos encaram o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, como um retiro que Jesus fez com os seus discípulos. O Sermão do Monte, na verdade, é uma junção de alguns sermões de Jesus. É como se Jesus estivesse caminhando com os seus discípulos e resolvido dar um tempo, parar e dedicar alguns momentos ali para ensinar os discípulos acerca de muitas coisas. Tanto é que lá em Lucas, quando Lucas traz alguns trechos desse Sermão do Monte, nós não vamos encontrar tudo o que nós encontramos em Mateus e também não vamos encontrar em Lucas o Sermão do Monte da forma como ele encontra-se em Mateus, junto. Serão textos, partes separadas, porque provavelmente Jesus ensinou isso em outros momentos e Lucas relatou então a respeito desses outros momentos que Jesus ensinou. Mas Mateus faz o relato dele baseado nesse momento que Jesus viu as multidões, parou com as multidões e ensinou as multidões. Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2 diz: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo. Então tinha uma multidão seguindo a Jesus, ele para que todos entendam então que aquela caminhada não era só para estar junto ou só para conseguir algum tipo de milagre ou intervenção da parte de Deus, mas que Jesus realmente tinha algo para ensinar. Então é importante a gente entender isso. Martin Lloyd-Jones diz que nenhuma porção do Sermão do Monte pode ser realmente compreendida exceto à luz da sua totalidade. Nós não podemos cair no erro de ir para o Sermão do Monte, pegar um versículo de lá de dentro e querer fazer alguma doutrina ou encontrar alguma resposta específica para a nossa vida, se baseando apenas naquele versículo específico, ou até mesmo naquela perícope, naquele trecho específico. Porque Jesus está ensinando algo como um todo aqui. Por isso, então, o nosso esforço como igreja de olharmos com mais atenção, sem pressa, sem correria, aquilo que Jesus está ensinando. Você já ouviu sobre o Sermão do Monte algumas pregações? É muito provável. Você já ouviu que esse é o sermão mais famoso do mundo inteiro? Mas quantos de nós de fato conhecem o conteúdo, a natureza, o propósito daquilo que Jesus está ensinando? Pois bem, o Sermão do Monte, ele não foi pregado por Jesus para ensinar-nos somente o que fazer. Ele foi pregado por Jesus para ensinar o que nós devemos ser. Então não é fazer por fazer, não é cumprir rito, não é sobre uma religião que precisa ser cumprida à risca para então lá no final, se tudo der certo, eu ser salvo. Não. O propósito de Jesus é trabalhar o nosso coração. Então, em tempo de tantas vozes e ensinos, nós vamos sentar e ouvir o Mestre Jesus. O que Jesus tem para nos ensinar? Na primeira parte desse sermão, desse ensino maravilhoso de Jesus, nós somos levados ao paradoxo da felicidade. Você pode ver que aqui a partir do versículo 3 até lá o versículo 12, nós temos as declarações de que felizes são os pobres. Ué, mas pobre é feliz? Felizes os que choram. Tá, mas chorando se é feliz? Felizes são os humildes, felizes os que têm fome e sede,
felizes os misericordiosos, felizes os puros, felizes os pacificadores e felizes os perseguidos. É um paradoxo porque parece contraditório. É um paradoxo porque parece que está falando sobre duas coisas diferentes. Afinal, o que é uma pessoa feliz? O que faz uma pessoa feliz? O que tem uma pessoa feliz? E aí responda você no seu coração, você é feliz? Porque Deus está preocupado com a sua felicidade. Muito mais do que qualquer outra pessoa. Deus deseja você feliz. Mas o padrão de felicidade de Deus talvez não seja o mesmo que o seu. E aí que entra o erro. Viralizou aí nas redes sociais o vídeo de um camarada, um comediante, e ele era cristão. Eu digo era cristão porque as falas dele demonstram que é alguém que apostatou da fé, e ele afirma de que Jesus não pode fazer a gente feliz, de que Deus não quer a gente feliz, que na verdade o que a religião faz com a gente, e aí nesse sentido eu concordo, a religião errada, a religião simplesmente na letra, simplesmente de ritos, ela não tem poder nenhum para salvar, para nos tornar felizes ou para curar qualquer tipo de ferida que tenhamos em nós. Mas Jesus não. Jesus está dizendo aqui, felizes são. Jesus para e ele ensina aos seus discípulos sobre felicidade. Então responda você, o que é uma pessoa feliz? É importante você responder isso, porque a partir dessas respostas, você vai entender se o seu padrão de felicidade está de acordo com o padrão de felicidade de Deus. O que é uma pessoa feliz? O que faz uma pessoa feliz? Como que age uma pessoa feliz? O que tem uma pessoa feliz? E aí responda ao seu coração, você é uma pessoa feliz? John Piper diz que o problema das pessoas não é procurar muito a felicidade, mas é procurar pouco a felicidade. Porque todos procuram felicidade. É uma busca instintiva, faz parte de nós. É uma busca intuitiva, nós gostamos disso. Está na nossa alma, está nas nossas emoções. Mas também é uma busca espiritual. Porque provavelmente você já viveu tempo suficiente para entender que a felicidade que você busca, você não conseguiu encontrar em nenhum outro lugar. E é por isso que você está aqui hoje. Porque você está procurando em algo que vai além daquilo que se pode ver, pegar ou comer. A busca pela felicidade também é espiritual. E é aí que entra o caráter mentiroso, enganador do pecado. Porque o pecado ele sempre vai oferecer felicidade, mas ele sempre entrega infelicidade. Ele sempre conduz para um beco sem saída, onde muitos chegam e quando percebem, já é tarde demais. Bom, felizes são aqueles que vivem de acordo com os valores do reino de Deus. Felizes são aqueles que ouvem, aprendem e praticam os ensinos de Jesus. Jesus diz nas bem-aventuranças que o crente é feliz, não que será feliz. Você está com sua Bíblia aberta? Então, olhe para o texto. O texto está dizendo, bem-aventurados são, felizes são. O discípulo de Jesus é feliz. É uma felicidade que nós podemos experimentar hoje, aqui e agora. A vida no monte, portanto, é marcada por contentamento e satisfação no Senhor. Você é feliz? Você é um bem-aventurado? Bom, vamos entender isso um pouco melhor. Hoje nós vamos meditar sobre a segunda bem-aventurança. É o terceiro sermão da série.
a segunda bem-aventurança. Mateus, capítulo 5, no versículo 4. Felizes os que choram. A minha versão, a NVI, ela traz da seguinte forma: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo cumpra a boa obra em nossos corações. Fala conosco essa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você já viu duas pessoas abraçadas chorando? Quando você enxerga duas pessoas abraçadas, chorando, o que te vem à mente? Em primeiro lugar, quando a gente vê alguém chorando, a gente pensa, aconteceu alguma coisa muito séria. Perdeu alguém. Quando, dependendo do lugar onde as pessoas se encontram, a gente pode mais ou menos supor qual é a razão do choro. Se você pega duas pessoas, encontra duas pessoas abraçadas num aeroporto, como é muito comum nos filmes, duas pessoas abraçadas chorando, tu pensa, é a dor da despedida. Ou talvez aquilo que é mais comum a nós, na rodoviária, ou carregando as malas no carro, e você vê ali duas pessoas se abraçando, você pensa, é choro de tristeza. É choro pela distância que será colocada entre essas duas pessoas. Mas quem disse que esse choro também não pode ser um choro de alegria? Porque no mesmo aeroporto que as pessoas se despedem, elas também se encontram. Porque na mesma rodoviária que as pessoas pegam o ônibus para ir embora, é o lugar também onde elas descem do ônibus para se encontrar com seus queridos. No mesmo carro, carregando ou ali diante das malas, que as pessoas vão embora, as pessoas também chegam. Nós somos muitas vezes condicionados a enxergar o choro, as lágrimas, como algo primeiramente ruim. Como algo que sempre simboliza tristeza. É claro que dito isso, agora a gente começa a lembrar de momentos que somos levados a chorar de alegria. Quando você encontra alguém, quando você conquista algo que você queria tanto, quando Deus te responde a algo que você estava muito procurando, pedindo, necessitando. Quando algo acontece e deixa você muito feliz, às vezes a alegria é tanta que salta pelos olhos. Na verdade, as lágrimas, o choro é um tanto enigmático. Porque é possível também que as lágrimas elas venham tanto com tristeza como também com alegria. Eu quero dar um exemplo pessoal aqui. Na quarta-feira, a minha filha vai para o primeiro dia de escola dela. E eu não sei se eu choro de alegria ou de tristeza. Então, assim, nem sempre o choro é a primeira coisa que vem à mente. A gente pode definir de acordo com a primeira coisa que vem à nossa mente. No pé do monte, que Jesus se assenta para ensinar os seus discípulos, havia todo tipo de pessoa. Todo tipo de pessoa ouvindo. Mas Jesus diz quem são os seus discípulos. Então, em primeiro lugar, Jesus diz que são felizes. São bem mais do que felizes. Bem-aventurados, é isso que o termo significa. Clica lá, irmão. Isso. O termo bem-aventurados não se refere a um tipo comum de felicidade. Quando Jesus está dizendo que felizes ou bem-aventurados são esses que ele vai descrever em seguida, que ele está descrevendo, ele não está falando sobre pessoas que são bobalhonas, pessoas de riso frouxo, pessoas que não sabem conversar sério, que está sempre rindo, sempre fazendo piada com tudo. Na verdade, repare bem, aproxime-se bem dessas pessoas e perceba
que aquela pessoa que faz brincadeira com tudo, a pessoa que não consegue levar nada a sério, é aquela pessoa que não entendeu a alegria dessa vida de fato. Porque a alegria é algo sério. A felicidade é um assunto sério, e isso é um assunto sério para Deus. Jesus está dizendo que há um tipo de alegria que só é encontrado em Deus. O termo aqui, bem-aventurados, o termo felizes, a NVI, por exemplo, traduz como bem-aventurados, mas outras traduções vão trazer felizes, ou até mesmo alegres, não lembro se tem alguma que traz alegres. Mas o que está por trás desse termo aqui é um tipo de alegria que só pode ser encontrado em Deus. É um tipo de alegria que não pode ser encontrado no mundo. E talvez de todas as bem-aventuranças, essa bem-aventurança pode parecer a mais controversa. Pois literalmente ela poderia ser traduzida da seguinte forma: felizes os tristes. Existe algo mais paradoxal do que isso? Felizes os tristes. Existe algo mais contraditório que isso? Felizes os que choram. Bem-aventurados os que choram. Talvez, numa primeira impressão, isso não faça sentido. Mas tem todo o sentido. A mentira do pecado sobre a felicidade é que alegria verdadeira significa ausência de choro. O pecado, Satanás, ele vai tentar nos convencer de que se passamos por alguma situação difícil, se o trabalho não está legal, se a família não vai bem, então eu não estou experimentando da felicidade verdadeira, ou Deus não é capaz de me fazer feliz de verdade. Eu choro muito, eu sofro muito, mas eu sou muito feliz. E aí não tem como a gente não lembrar do hino, né, dona Márcia? Sou feliz com Jesus. Porque é nele que está a esperança da nossa alegria. Agora, o que o pecado tenta nos convencer? O que Satanás tenta nos convencer? O que os filhos do diabo, fantasiados de pastores, tentam nos convencer? Por meio da teologia da prosperidade, por meio de uma teologia do coach, onde tudo vai ficar bem. O que eles tentam nos convencer? De que a felicidade está na ausência do choro, na ausência da dor. Mas isso não é verdade. Hernandes Dias Lopes, no seu comentário expositivo acerca desse texto, ele diz que toda a estrutura da nossa vida, do mundo aqui, essa loucura pelo prazer, a busca de emoções e o tempo que é gasto, o dinheiro, o entusiasmo que é gasto através de diversão e passatempo, tudo isso é uma expressão clara do desejo do mundo de evitar o choro, evitar a tristeza e evitar a dor. É claro que Jesus não está dizendo aqui que a gente deve ser pessoas que amam sofrer, pessoas que buscam a dor. Não é isso que Jesus está falando. Mas o que certamente Jesus condena é essa postura do mundo de buscar a alegria a qualquer custo. Buscar o riso a qualquer custo. Na cultura desse mundo, felizes são aqueles que evitam o choro. Felizes são aqueles que conseguem não chorar. Felizes são aqueles que são vistos e tidos como os espertalhões. Aqueles que passam por essa vida, fazem um monte de coisa errada e pensam assim, se livrou. Olha lá, o cara é liso mesmo. Bom, pode ser que tenha se livrado por um breve momento. Mas Deus vê. E Deus é justo. E como cantamos no início aqui do nosso culto, Ele está vivo
e Ele virá para nos buscar. Na cultura do mundo, felizes são aqueles que encontram alegria na satisfação de seus desejos. Me deu vontade de fazer tal coisa, eu vou lá e faço. Essa é a alegria do mundo. Seja livre. Seja você mesmo. Desperte o seu potencial. Ou como tem alguns cursos malucos aí, né, dos caras ensinando sobre masculinidade, descubra o tigre que há dentro de você, o leão que há dentro de você. Aí aparecem uns caras lá berrando, passando vergonha alheia. A mentira do mundo é que a alegria verdadeira está em você satisfazer todos os desejos do seu coração. Talvez você viu esse vídeo de um outro camarada que é famoso também. Não vou nem citar o nome dele, porque se você não ouviu, nem procure, em nome de Jesus. Mas o camarada falando e pregando de uma forma como se estivesse pregando para crianças. Pregando para um bando de adulto, um bando de homem, um bando de mulher maduro. E o camarada pregando e dizendo assim, mais ou menos nessas palavras, que Deus não vai permitir você olhar, tocar, sentir o cheiro, provar de alguma coisa se Ele não for te dar. E isso viraliza. Dentro da cultura gospel doentia do nosso mundo, esse cara é tido como uma das referências. Só que a Escritura não ensina isso. A Escritura não nos ensina um evangelho água morna, um evangelho água com açúcar. A mensagem do evangelho, quando a boa nova do reino de Deus surge por meio de João Batista, anunciando, preparando o caminho de Jesus Cristo, é: arrependam-se e creiam no evangelho. Quando Jesus começa a pregar publicamente, a mensagem de Jesus é: arrependam-se e creiam no evangelho. Então, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos. Só porque tem uma filmagem boa, só porque todo mundo está compartilhando, só porque tem uma música emocionante no fundo, nós temos que tomar cuidado com o padrão de felicidade que estamos nutrindo dentro dos nossos corações. Tome cuidado para não achar que a felicidade verdadeira está no fato de você conseguir tudo aquilo que o seu coração deseja. Ah, pastor, mas o Salmo diz que Deus vai atender os desejos do meu coração. Sim, mas o mesmo Salmo diz: entregue seu coração a Ele, confie nele e Ele agirá. Quando Deus vai atender os desejos do nosso coração? Quando o nosso coração desejar Ele. Quando quisermos Ele. Porque o compromisso de Jesus, quando Ele diz para os seus discípulos: tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, vocês receberão. Na verdade, há um momento específico que Jesus diz até algo ainda mais ousado e esperançoso para nós. Ele diz: tudo aquilo que pedirem em meu nome, creiam que já receberam. Mas é no nome de Jesus. Isso significa que eu tenho um compromisso com aquilo que agrada a Jesus. Portanto, eu vou pedir para Deus, em nome de Jesus, aquilo que Jesus quer, aquilo que agrada a Jesus. Então é claro que eu vou ganhar. Não adianta você chegar e orar para o seu colega de trabalho ser demitido porque você quer a vaga dele. E aí você pode falar em nome de Jesus quantas vezes você quiser. Talvez você pode orar pedindo uma promoção para ele, então. Ou você quer a promoção dele também? Ah, daí deu ruim, né? É só uma ilustração, obviamente. Mas você percebe como os desejos do nosso coração são enganosos? Jeremias ensina isso, você lembra? Não existe coisa mais enganosa do que o coração do homem.
é uma fábrica de iniquidade. É uma fábrica de maldade. Mas o mundo corre atrás da satisfação dos seus próprios desejos. Não importa o quão ofensivo seja a Deus, desde que o coração esteja satisfeito, está tudo bem. Não importa se Deus não gosta. Porque daí muitas vezes a gente entra nessa loucura do pregador que eu acabei de comentar. Ah, mas Deus não iria colocar no meu caminho se não fosse para mim. Você percebe como é infantil isso? Você consegue perceber uma criança caminhando dentro de casa e ela encontra uma moeda no chão e ela pensa, vou comer. Porque está no meu caminho, se está no meu caminho, então eu posso comer. Muitas vezes o nosso relacionamento com Deus é assim. Se Deus permitiu que fosse colocado no meu caminho, e eu tinha esse desejo no meu coração, vou pegar. Jesus ensinou que a satisfação dessa vida, dessa terra, é passageira. Em Lucas capítulo 12, versículo 16 ao 21, eu vou ler corrido aqui, para poder otimizar o tempo, mas se você quiser depois, pode me pedir no privado, eu encaminho para você o esboço que eu estou usando aqui do sermão. Lucas 12, 16 ao 21, então Jesus lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse para si mesmo, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, vou poder sentar, bater no meu peito e dizer a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, louco, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Você percebe que ficar correndo atrás da satisfação dos nossos olhos ou dos desejos do nosso coração em relação às coisas desse mundo, no fim das contas, simplesmente não vale a pena? E aí a gente pode fazer uso dos ditados populares, de que caixão não tem gaveta. Você não leva nada. Nós vamos chegar lá depois, quando estudarmos em Mateus, dentro do Sermão do Monte, aqui no capítulo 6, quando Jesus fala sobre buscar os tesouros do céu e não os tesouros dessa terra. Satanás mente quando diz que as lágrimas são um sinal do abandono de Deus. Porque eu não sei se você já passou por isso. Aonde você estava diante de uma situação em desespero, em choro, porque algo estava faltando. E aí vem de novo o duplo sentido das lágrimas. Porque é bem provável que a sua falta foi suprida pelo Senhor Jesus. E aí as suas lágrimas já não eram mais de tristezas, mas sim de alegria. Agora, o que Satanás tenta dizer para a gente é que se está faltando alguma coisa, Deus te abandonou. Se você está chorando por alguma coisa, Deus te abandonou. O Salmo 23, versículo 1 nos ensina que se Ele é o nosso pastor, então não teremos falta de nada. Não teremos falta daquilo que realmente precisamos. O problema é que nós somos desenfreados para correr atrás de coisas que a gente acha que precisa. De que a gente jura que precisa. Mas na verdade só quer muito. Na verdade só deseja muito. E isso corrompe a nossa visão a respeito de alegria verdadeira. A história de Jó é um lembrete de que Deus está presente em meio às lágrimas. Você se lembra da história de Jó, né?
Jó capítulo 1, versículo 18 em diante diz: enquanto ele ainda estava falando, os mensageiros de Jó tudo dando as notícias ruins. Roubaram tuas coisas, mataram teus bichos, veio um temporal, levou todo mundo. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse, e aí a última notícia e a pior notícia que foi dada a Jó. Seus filhos e suas filhas estavam comendo num banquete, provavelmente o aniversário de um deles. E comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um forte vento veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça e então prostrou-se no chão em adoração. Em adoração. Mas isso não significa que a terra sobre a qual Jó estava prostrado não estava se tornando lama por conta das lágrimas, do sofrimento pela perda. Então Jó diz a Deus, saí nu do ventre de minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Satanás tenta nos convencer que lágrimas, dor e sofrimento significa abandono de Deus. Mas isso é mentira. Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Os discípulos de Jesus são bem mais que felizes, porque a sua felicidade não depende de algo passageiro. Ou depende? Ou a sua felicidade está posta em algo que hoje ou amanhã pode lhe ser tirado. Pode ser arrancado, tem um prazo de validade. Enquanto Jesus está dizendo felizes, bem-aventurados, Satanás entra com a mentira para tentar nos dizer que não é bem assim. Mas o que significa então, de fato, esse choro? Aí vem o segundo ponto. No pé do monte, há todo tipo de gente ouvindo Jesus. Mas Jesus diz quem são os discípulos. Primeiro, os discípulos são bem mais do que felizes. Segundo, os discípulos são aqueles que choram. Os verdadeiros discípulos de Jesus são os que choram. É necessário entender, é óbvio, que nem todos que choram são felizes. Jesus não está falando aqui sobre qualquer tipo de choro. Os que choram não se refere aos que choramingam, aos que murmuram, aos que estavam reclamando do calor, e aí veio chuva, molhei meu pé para sair para fora. Sempre choramingando, sempre murmurando. Alguém já disse com propriedade que a murmuração é a oração do inferno, é a canção do inferno, aonde nada está bom, aonde não há satisfação, não há contentamento, não há deleite nas coisas de Deus. É claro que sempre dá para melhorar. É claro, se você me perguntar se eu sou feliz com Jesus, eu sou. E muito. Agora, se você me perguntar se eu pudesse pedir para ele algumas coisas, para ele dar uma ajeitada, eu teria muitas. Claro que tem. Mas isso não pode levar a gente a uma postura de murmuração. Não pode levar a gente a uma postura de amargura da alma. Onde sorriso na nossa cara é um acidente. Então pare de choramingar, porque não é isso que é ser bem-aventurado. Jonas, diante da planta, após pregar aos ninivitas, foi alguém que ficou choramingando. Deus diz para ele, vai a Nínive e prega para o povo de lá, porque eu quero derramar minha misericórdia sobre eles. Jonas disse, não vou para o outro lado. Deus manda um grande peixe, engole ele, vomita na praia, agora Jonas tem que caminhar muitos quilômetros até chegar onde ele deveria chegar. O tempo que era para ele percorrer, a distância que era para ele percorrer em mais ou menos 3 dias, ele percorre em
em um dia e meio, mais ou menos. Uma mensagem bem furreca. Inclusive, há o relato na Escritura, ele dizendo assim, ó, Deus vai chegar aqui e vai matar todo mundo. É NVT, nova versão do título, mas é isso que ele está dizendo lá. Deus vai chegar aqui e vai matar todo mundo. Só que as pessoas se arrependem, porque Deus queria derramar misericórdia sobre eles. Mas Jonas não gostava dos ninivitas, e tinha sua razão. Era um povo mau, era um povo cruel. Era um povo que inventava formas de tortura. Tinha razão. Mas Deus tinha decidido colocar a mão naquele povo e salvar aquele povo. E mudar a história daquele povo. Jonas não teve pena dos ninivitas. Mas depois de percorrer a cidade, ele senta e ele senta debaixo do sol, ali um sol queimando a cabeça dele, e Deus faz brotar ali uma árvore que rapidamente cresce e faz uma sombra para Jonas, que traz um alívio para ele. E aí ele dorme. E quando ele acorda, a planta morreu. A planta é boa, né? A planta morreu. E aí ele fica ali, choramingando diante da planta. Se aquelas milhares de pessoas de Nínive tivessem morrido, tudo bem. Mas a planta, Deus, matou a plantinha. Chorão, choramingando. Esse choro, os que choram, não é um choro de luto, simplesmente, de dor ou remorso, simplesmente se sentir mal. Ainda que o termo no original usado aqui para esse choro é um termo equivalente usado para o choro do luto, quando alguém perde um ente querido. Na tradução grega do Antigo Testamento é o mesmo termo usado, para você ter uma ideia, quando Jacó escuta que José, uma mentira dos irmãos dele, né? Mas ele escuta que José tinha sido devorado, destroçado por uma fera selvagem. Esse choro não é algo natural. Os que choram não são meramente mais sensíveis emocionalmente. Porque tem gente que é assim, né? Tu fala qualquer coisa, a pessoa já enche os olhos d'água. Tem pessoa que diz assim, eu não vou falar porque senão eu choro. E já fala chorando isso. Tem gente que... Eu conheci pessoas que em todo culto choravam. Mas isso não significa que eram essas pessoas que Jesus está falando, que choram e são bem-aventurados. Jesus não está falando sobre pessoas que são simplesmente emocionalmente mais sensíveis. Porque tem gente que se tu dá um grito, a pessoa chora. Toma um susto, ela chora. Fica nervosa, ela chora. Mas as bem-aventuranças, as características que Jesus está dando aqui, não se trata de características naturais. Jesus consola o nosso coração diante do luto? Sim. Consola o nosso coração diante da dor? Sim. Mas não é esse choro que Jesus está falando aqui. Não se trata de choro natural. É o choro pelo pecado. Olha o que diz em Tiago, capítulo 4, versículo 8 até o 10. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Existe a necessidade dessa aproximação. E quando essa aproximação acontece, diz o versículo 9, entristeçam-se, lamentem e chorem. Por que ao me aproximar de Deus eu vou me entristecer? Por que ao me aproximar de Deus eu vou lamentar e vou chorar? O texto segue. Troquem o riso por lamento, a alegria por tristeza. Por que diante de Deus eu ficaria triste? Porque é quando eu vejo Deus, é quando eu me encontro com Deus de verdade, que eu tenho consciência de quem eu sou de verdade. E quando eu vejo a beleza dele,
a santidade dele, eu vejo quão pecador eu sou. E se isso realmente acontece, o choro, a tristeza, o lamento pelo pecado, certamente acontecerá. Não é um choro natural. O versículo 10 de Tiago 4 diz: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Não adianta a gente se aproximar de Deus e achar que Ele é uma plataforma para a gente. Não, eu vou me aproximar de Deus porque agora o meu negócio vai voar. Eu vou me aproximar de Deus porque agora eu vou ser promovido. Eu vou me aproximar de Deus porque agora eu vou ser rico. Eu vou me aproximar de Deus porque eu vou ganhar na rifa da escola. Tem louco para tudo. Deus não é uma plataforma. Humilhe-se diante do Senhor e Ele o exaltará. Lloyd Jones escreve: ninguém pode realmente, preste atenção nisso, ninguém pode realmente conhecer a Cristo como seu Salvador e Redentor pessoal, a menos que primeiramente saiba o que significa chorar espiritualmente. Aquele que ama Jesus, aquele que encontrou a felicidade no seu Cristo, este chora pelo seu pecado, mas não vive chorando, porque não vive pecando. A epístola de João, 1 João, vai falar que aquele que vive pecando não conheceu o amor, não está aperfeiçoado no amor, não crê em Jesus de verdade. Então esse negócio de que, não, eu peco todo dia, calma aí. Você peca no que todo dia? Você rouba todo dia? Você adultera todo dia? Você mata todo dia? E aí nós precisamos elevar tudo isso ao padrão de Jesus. Porque não tem a ver apenas com aquilo que você faz, mas tem a ver com aquilo que você é, com o seu coração. Quais são os desejos do seu coração? Você está em paz com isso? De que você peca todo dia e está tudo bem. Não, porque afinal todo mundo é pecador. Será que esse é o padrão que Deus se agrada? Será que o padrão que Deus se agrada é ouvirmos sobre a realidade do pecado e permanecermos inertes, intactos, como uma muralha? Porque a postura que adotamos muitas vezes é: essa mensagem é para o fulano, não para mim. Eu não preciso disso. Ou até tem uns que são um pouquinho mais crentes, que até pensam assim: não, eu sei que eu sou pecador, mas aquele é mais. E aquele já pensa: o Felipe então, daí você fala. E assim a gente vai. As bem-aventuranças, esse choro, não se trata de um choro meu diante do irmão. Não é sobre eu diante do meu irmão, mas é eu face a face com Deus. É eu diante da santidade de Deus, diante da glória de Deus, entendendo que eu sou um pecador. E isso deve produzir tristeza em meu coração. Sendo assim, o maior lamento da alma do crente é não ser mais parecido com Cristo. Pelo que você tem chorado, crente? Quando você chega brabo em casa, triste, chutando tudo, batendo tudo, é porque você não é mais parecido com Jesus? Ou é por coisas dessa vida? Ou é porque sobrou mês o dinheiro? O que tem levado você às lágrimas? É porque o seu sonho de roupa ou de celular não foi concretizado? Ou porque você foi colocado de castigo? Ou porque alguém que devia te pagar não te pagou? Ou porque tu tinha que pagar e não pagou? Por que você chora, crente? Porque felizes são os que choram pelo seu pecado. Felizes são os que choram por não serem mais parecidos com Deus.
E esse tipo de choro, ele só pode ser produzido pelo Espírito Santo. Eu posso falar por 10 horas seguidas aqui. Eu posso pegar todos os textos que falam sobre isso e fazer você abrir, e incentivar você a ler, e incentivar você a marcar. Mas esse tipo de choro, ele só é produzido pelo Espírito Santo. É um choro que vem de dentro. É um choro que vem da alma. É um lamento que vem do mais profundo do nosso ser. É um choro que vem daquele lugar que Hebreus 4 fala, que a palavra de Deus é afiada, mais afiada que uma espada de 2 gumes. E ela é poderosa e capaz para penetrar no mais íntimo da gente e separar alma e espírito. É de lá que vem esse choro. Separar juntas e medulas, é de lá que vem esse choro. É do mais profundo do nosso coração. É quando somos feridos pelo Espírito por meio da palavra, dessa forma, que esse choro que brota para a felicidade surge dentro de nós. No pé do monte, havia todo tipo de pessoa ouvindo Jesus. Mas Jesus diz quem são os discípulos. Jesus diz que são felizes, bem mais do que felizes. Jesus diz que são os que choram e não choram pelas coisas terrenas. E Jesus diz que são aqueles que serão confortados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, é o que o texto diz. Mas nem todos os que choram serão consolados. Nem todos os que derramam lágrimas serão consolados. Por quê? Porque a maioria das pessoas choram por coisas materiais e terrenas. Até mesmo dentro do ambiente religioso. Até mesmo dentro do ambiente litúrgico, tem pessoas que choram. Choram, mas não choram pelos seus pecados. Choram, lamentam, entristecem, batem o pé, fazem birra, viram o beiço, como dizia minha avó. Por coisas do seu próprio gosto. E não pelo pecado que habita em si. Tive o desprazer de conhecer pessoas assim. Que eram capazes de chorar porque dentro da igreja as coisas não eram feitas da maneira que elas queriam. Como se a igreja fosse delas. Como se a igreja fosse minha. A igreja é de Jesus. A Igreja Batista Novas Missões é uma igreja de Jesus. Nem todos os que choram serão consolados, porque choram pelas coisas erradas. E a esse choro, Deus os entrega. Você lembra de Romanos capítulo 1? Quando Deus fala sobre aqueles que cometem pecados e se entregam aos seus pecados e buscam de forma desenfreada aos seus pecados até um determinado momento que Deus diz que aí vai, te arrebenta. São aqueles que ficam chorando pelas coisas erradas, colocando expectativas e esperança nas coisas erradas. Esses nunca experimentarão a felicidade verdadeira que só há em Cristo. Fato é que diante das situações esmagadoras que a vida traz, é possível perceber o Deus que reina no coração dos homens. Pelo que você chora, crente? Pelo que você sente dor? O que te causa tristeza? Qual é o teu anseio? É bem provável que a resposta para essas perguntas seja a divindade que está batalhando pelo trono do teu coração. E o nome disso é ídolo. O nome disso é pecado. O que leva uma pessoa a chorar é um testemunho a respeito do seu maior amor. Você já ouviu falar da lenda, do conto de Narciso? Aquele camarada que amava tanto a sua própria imagem ao ponto de se apaixonar por si mesmo?
Você já ouviu falar sobre a história de Alexandre o Grande, o antigo rei da Grécia? Conquistou tudo o que poderia conquistar. E no leito de morte, chorava, porque não tinha mais nada a ser conquistado. Esse é um choro que vale a pena? Mas esse choro é um testemunho do maior amor daquele homem. Pelo que você tem chorado, crente. As suas lágrimas são um testemunho do seu maior amor. Agora o crente, o cristão, o discípulo de Jesus, ele chora de arrependimento e não de remorso. Porque chorar de remorso é quando o bandido chora porque a polícia pegou ele. Porque se não tivesse pegado, ele estaria feliz da vida com uma coisa que não era dele. Isso é remorso. É você se sentir mal por uma coisa que fez, mas na primeira oportunidade que tiver, fazer de novo. Mas o arrependimento, o choro do arrependimento é aquele choro que lava a alma, que liberta a gente do pecado. É uma tristeza que brota em nós, segundo Deus, de acordo com 2 Coríntios 7:9. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não ao remorso. Porque remorso é você fazer a coisa errada, se sentir mal, até mesmo dar um tempo daquilo e depois fazer de novo. É você, enquanto está se sentindo mal e lidando com o ônus da sua ação, você buscar Deus. Eu estou triste agora por uma situação que aconteceu, então eu vou buscar Deus. E assim que a coisa melhorar, eu salto fora. Mas quando eu precisar, eu sei, Deus está sempre comigo. Parece um 190 do céu, que liga só para pedir favor. Agora, a tristeza, segundo o mundo, ela produz morte. E talvez você já tenha experimentado isso. Você já tenha experimentado a tristeza do mundo. Você já tem percebido que isso traz morte. Isso traz destruição. Agora, os que choram pelos seus pecados, os que choram diante de Deus, eles serão consolados. O conforto para o coração dedicado na batalha contra o pecado é que há um consolo para ele. Não é como se Deus colocasse a gente numa situação onde a gente fica só sofrendo, sendo acusado pelos nossos pecados. Não, Ele promete consolo, Ele promete alívio. Os que choram serão consolados plenamente na eternidade, mas são abraçados também no aqui e no agora. Creia no perdão de Jesus. Creia na redenção de Cristo na sua vida. Abrace-o, receba-o, confesse-o, ame-o e experimente esse consolo aqui e agora. Talvez você já se viu num momento como esse, onde você se percebia completamente dominado por um pecado. Onde você olhava para o céu, orava e parecia que a oração não passava do teto. Os céus fechados. Deus está surdo. Mas os que choram pelos seus pecados, os que realmente se arrependem dos seus pecados, serão consolados. Portanto, receba em nome de Jesus o perdão do Senhor sobre a sua vida. Isaías 43, versículo 25 diz: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Satanás é o acusador, Satanás é aquele que fica sussurrando no seu ouvido. Ah, mas Lindomar, aquela vez tu fez aquilo. Ah, Lindomar, tu acha que ninguém viu o que tu estava fazendo? Eu vi, eu sei. O pastor não sabe. A Jaque, que está aí do teu lado, não sabe. Mas eu sei, Lindomar. Te cuida comigo, que eu vou contar para todo mundo. Satanás, ele
ele tem esse tipo de conversa, talvez não audível, até seria bem assustador se o fosse, mas ele tem esse tipo de conversa com todos nós, acusando a nossa consciência. O que devemos fazer é chamar Jesus para a conversa também. Escuta aqui, ô diabo, é verdade. Fiz isso, inclusive bem pior. Mas aquele de lá morreu na cruz por mim. A minha vida está nele. E o meu choro aqui não é de remorso, mas é de arrependimento. Eu sou consolado. Você já experimentou isso? Você já experimentou esse choro que brota do mais íntimo do teu coração e que deságua num abraço fraterno, amoroso, sacrificial de Jesus? Eu vou usar essa linguagem metafórica, tá? Mas você já foi abraçado por Jesus? Ou quando você olha para a sua vida, você ainda se vê solto? Você ainda se vê como alguém que não foi consolado? O consolo presente que nós recebemos, o consolo presente é que o discípulo de Jesus não é mais um escravo dominado pelo pecado. Ele não precisa continuar pecando. Ele pode abandonar esse discurso infantil de que fazer o quê? Todo mundo peca todo dia. Isso é uma desonra ao nosso Senhor. É uma ofensa a Cristo. Que ao invés de alguém chegar para você e falar assim, pois é, todo mundo peca, e você dizer, todo mundo peca mesmo, você deveria estar chorando. Você não deveria estar em paz com essa informação. Porque o pecado fere o coração de Deus. O pecado fere, desagrada, ofende aquele que mais nos amou. Como poderíamos rir? Como poderíamos rir diante de tamanha ofensa ao nosso Senhor Jesus? Como poderíamos nos mantermos intactos, intocáveis diante disso? Não é possível, meu irmão. Não é possível que aí no seu coração as coisas continuem do mesmo jeito. Romanos 6, 17 e 18 diz, mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido passado escravos do mundo, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Aqueles que choram pelos seus pecados, aqueles que lamentam os seus pecados, agora a força, o esforço deles não é mais para não pecar de maneira desenfreada. Agora o esforço dele é para não fazer aquilo que a justiça de Deus manda. Se você é crente, você já se percebeu numa situação assim. Você está no supermercado e você encontra alguém e algo dentro do teu coração diz assim, ora com essa pessoa. E aí o teu esforço é, não vou orar. Esse é o dilema do crente. Ele luta para não fazer aquilo que é certo. Olha que lástima que nós somos. Não, bem capaz. Desde quando que se ora em mercado? Aquele que foi liberto do domínio do pecado, a batalha dele agora é para fazer o certo. Porque ele foi liberto do domínio do pecado. Ele não precisa continuar pecando. Ele não precisa continuar escravo do pecado. Toda tentação que vem não é imposta de forma obrigatória sobre você. Você entende isso? Quando você mente é porque você quis. Quando você adultera no seu coração é porque você quis.
quando você ri de coisas sérias, quando você olha com leviandade para palavras de Deus, é porque você quis. Pecador, arrependa-se. Diante de Deus deveríamos estar chorando por conta do nosso pecado. O atual desconforto das lágrimas de arrependimento de um discípulo são sementes para o conforto eterno. É o famoso chorar agora para sorrir amanhã. Não haverá ninguém no céu que não passou pelo arrependimento. Não haverá ninguém no céu que não chorou a dor do arrependimento. Diante disso, portanto, para você ouvir e praticar, não podemos ser subjugados, escravizados por alegrias mundanas e momentâneas. Tome cuidado com aqueles prazeres sorrateiros que aparecem. Tome cuidado com aquilo que parece ser muito bom. Pare, pense, ore, peça discernimento antes de fazer as coisas. Porque aquilo que parece ser muito bom pode ser muito ruim. Tiago, capítulo 1, nos traz o segredo para entender isso. Tiago diz que toda boa dádiva, todo presente, vem do alto, vem do Pai, que não muda. Então é bem simples. Você quer saber se algo vem para a sua vida que realmente é para o bem, realmente vem de Deus, realmente é para a alegria verdadeira e não para fingir que está alegrando você para no final entregar apenas tristeza? Faça a seguinte pergunta: isso vem de Deus ou não? Mas faça isso de uma forma madura. Não como uma criança: eu achei uma moeda aqui, vou comer. Se está no meu caminho, então é de Deus. Ore, peça discernimento, relacione-se com Deus. Busque a felicidade em Deus. Não pare de procurar a felicidade, busque ainda mais. Porque quanto mais você buscar a felicidade verdadeira, mais próximo de Deus você vai chegar. Aquele que é a fonte de toda alegria. Aquele que é a fonte de toda a felicidade. Entenda de uma vez por todas. O pecado nunca, jamais, o pecado nunca produzirá felicidade verdadeira, pois isso só é encontrado em Jesus. Não adianta você ficar agarrado nos seus pecados secretos em seu coração, enganando-se a si mesmo de que é feliz, ou enganando aos outros de que você é feliz, vestindo uma máscara. Na verdade, você deveria olhar para si, assim como Paulo, e dizer: miserável homem que sou. O pecado nunca trará felicidade. Ele sempre promete isso, mas ele nunca entrega. As alegrias passageiras desse mundo não evitam o choro eterno. Você se lembra quando Jesus ensina sobre o inferno e ele diz que aqueles que não se arrependem dos seus pecados serão lançados no inferno, um lugar onde há choro e ranger de dentes. Essa vida, por mais alegre, satisfeita nas coisas terrenas que seja, ela não tem o poder para evitar o choro na eternidade. O riso de hoje, meu irmão, pode ser a desgraça de amanhã. E se da mesma forma que na situação do camarada rico, que Jesus conta a parábola, Deus
pede a sua vida. E se hoje for o seu último dia? E se amanhã for o seu último dia? Valeu? Sério mesmo? Valeu? Valeu correr tanto atrás do riso? Valeu tanto correr atrás do prazer? Valeu tanto correr atrás do orgulho para manter aquela pose de que não, eu sou assim, ponto. Lloyd Jones diz que uma doutrina profunda do pecado e uma elevada doutrina da alegria cristã, e então a combinação dessas duas doutrinas produzem esse homem abençoado e feliz. Que chora, é verdade, mas paralelamente a isso, ele é consolado. As nossas lágrimas não são lançadas fora. As nossas lágrimas receberão consolo. Nesse lado do céu, as lágrimas são inevitáveis. A questão é, pelo que você tem chorado? Pelo que o seu coração chora? Pelo que a sua alma esperneia? Qual é o maior anseio da sua vida? Ore. Ore a Deus e peça para que você enxergue as coisas desse mundo como elas devem ser vistas. As coisas desse mundo possuem valor para essa vida, mas só isso. As coisas desse mundo possuem valor terreno. Clame a Deus para que as suas lágrimas não sejam desperdiçadas por coisas efêmeras, por coisas que passam, mas por um anseio da eternidade, por um anseio de ser mais parecido com Cristo. O consolo verdadeiro, portanto, é garantido para aqueles que choram pelo motivo correto. Deus não entrega você aos seus próprios pecados. Se Ele produz em você esse choro do arrependimento, Ele mesmo proverá o consolo para o seu coração. Ah, amados irmãos, que Deus irrigue a terra seca dos nossos corações com lágrimas de arrependimento, para que brote vida. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quanta verdade há nessa declaração. A menos que saibamos disso, nem crentes somos. Se não provamos a alegria, o consolo de chorar pelo arrependimento, nem crente somos. Primeiro, nós precisamos reconhecer a nossa pobreza espiritual. Bem-aventurados os pobres em espírito. E depois, nós devemos chorar por isso. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, eu quero orar por você. O que é uma pessoa feliz? O que faz uma pessoa feliz? O que tem uma pessoa feliz? A resposta para essas perguntas, a pessoa feliz é aquele que tem Cristo. Você já tem Cristo? O que faz uma pessoa feliz é aquele que vive por Cristo. Você vive por Cristo? Você é uma pessoa feliz? Porque Deus deseja você feliz. Mas a verdadeira felicidade, ela passa pela lágrima do arrependimento. A minha oração é que nesse momento o Espírito Santo sonde o seu coração. Eu creio, irmãos, com todo o meu coração, que tem alguns que não entenderam do que a gente está falando aqui.
Mas tem alguns que o Espírito Santo preparou esse momento para falar ao seu coração, para ministrar arrependimento em seu coração. Talvez você chegue aqui hoje quebrado. Talvez eu nem precisasse dizer que o pecado promete felicidade e não entrega, porque você chegou aqui já entendendo isso. Porque você já tentou esse caminho e não deu certo. Você já tentou viver uma vida sem Deus. Você já tentou viver felicidade fora dele. Talvez você chegue aqui enganado pelo mundo de que você é fraco se você chorar. E de novo, eu não estou falando apenas sobre lágrimas naturais. Eu não estou falando sobre choramingar. Não é isso que a Escritura está dizendo. Essa bem-aventurança, ela nos fere profundamente. Porque ela vai lá no profundo do nosso coração. O lugar que nós não deixamos ninguém visitar. E nem mesmo nós gostamos de encará-lo. Porque é lá que está escondido as nossas imoralidades. É lá que está escondido a nossa maldade. É lá que está escondido a nossa soberba. É lá que está escondido o nosso ódio, a nossa mágoa. É lá que está escondida a nossa língua maldizente. É lá que está escondido a nossa religiosidade, a nossa postura farisaica. É lá que está escondido o nosso choro falso. É lá que está escondida a nossa religiosidade emocional. É lá que está escondido o nosso cristianismo de banco, o nosso cristianismo que só vem para a igreja para bater ponto. É lá que está escondido a nossa omissão em pregar o evangelho. É lá que está escondido a nossa fuga da oração. É lá que está escondido o nosso desleixo quanto às escrituras. É lá que está escondido a nossa falta de zelo pela pureza, pela santidade. É lá nesse lugar que você deseja manter escondido de todos, que o Espírito Santo hoje entra e quer jogar luz lá dentro. Ele quer iluminar esse lugar. E por meio do arrependimento limpar, curar, sarar, restaurar o teu coração. Então deixe de ser sem vergonha. Pare de fugir. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Nós vamos cantar essa canção. Eu quero convidar que você permaneça nesse mesmo espírito. Porque a letra dessa música é uma canção. Você que hoje entende que você precisa que Deus gere esse tipo de choro dentro de você. Que Deus gere arrependimento verdadeiro dentro de você. Você que hoje que entende que sim, que há lugares dentro de você que até agora você ainda está tentando manter fechados. Mas mais uma vez, o Espírito Santo está dizendo para você que Ele quer produzir alegria aí dentro. Que Ele quer limpar aí dentro. Então você que deseja isso, você que entendeu hoje, Senhor, eu preciso disso. Meu coração está seco, é por isso que meus olhos estão secos. Senhor, a minha alma está cansada, por isso que eu não te busco. Eu quero convidar você a se colocar em pé, eu quero orar pela sua vida.
Entenda em nome de Jesus que não é diante de mim que você se coloca em pé, não é tão pouco diante do seu irmão, mas é diante do próprio Deus. Todos nós aqui. Sendo assim, se você se levantou e ainda assim dentro do seu coração você está brigando com algumas coisas, dizendo, não, isso eu não vou render. Arrependa-se. Arrependa-se. Porque o Espírito Santo deseja gerar algo novo na sua vida. Ele deseja torná-lo um bem-aventurado. Um feliz de fato. O choro do pecado possui consolo. Quanto mais, então, poderíamos dizer a respeito dos outros choros dessa vida? Porque pode ser que por conta de uma dor dessa vida, de uma traição, de um luto, você tem chorado e tem chorado errado. Porque você tem buscado consolo em outros lugares. Eu quero dizer a você que para esse choro, o nosso Senhor Jesus tem consolo também. Pai, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor. Eis aqui a tua igreja. A igreja que o Senhor decidiu plantar em São Luís Gonzaga. Eis aqui, Senhor, o teu rebanho. Estamos diante de ti, Senhor. Clamando que o Senhor gere arrependimento verdadeiro em nós. Perdoa-nos por tantas vezes tomarmos caminhos que não te agradam, de forma relutante, teimosa. Nós fugimos do Senhor. Mas que hoje o Senhor nos chame, nos atraia para perto mais uma vez. Que possamos nos achegar diante de ti, não olhando para os nossos pecados simplesmente, mas olhando para o Senhor. Gera algo novo dentro de nós. Faz algo novo através de nós. Nós queremos provar. Nós queremos ver. Nós queremos compartilhar a bem-aventurança, que é chorar diante de ti e ser consolado. Recebe, Senhor, a nossa canção e que esse cântico suba a ti como uma oração, em nome de Jesus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada ganhar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus.
estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Peço a ti. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajudar-me, ó Deus. Coração preparado. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, com misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Pai, em nome de Jesus, ouve a oração do teu povo, derrama perdão, derrama graça sobre nós, restaura os nossos corações, restaura o nosso relacionamento contigo, nos ajuda, Senhor, nos permita provar e ver a verdadeira felicidade que há em Ti. Que durante essa semana, Senhor, durante os próximos dias, durante a nossa vida, que jamais encaremos como normal enxergar o pecado em nossa vida e não lamentar por ele. Jamais, Senhor, permita que venhamos a encarar como mais uma situação cotidiana. Ah, Deus, liberta-nos disso. Eu quero agradecer ao Senhor pela tua palavra, que é viva e eficaz, é inerrante, infalível, possui autoridade para nos ensinar, e ela é clara naquilo que ensina. Pai, obrigado porque as nossas lágrimas não caem para a condenação, mas são recolhidas por Ti para a nossa salvação, Senhor. Possamos ser um povo que prova ainda no consolo do Senhor. Em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém.
Amém. Nós vamos encerrar o nosso culto assim. E o consolo que recebemos do Senhor deve ser compartilhado. Então não deixe, não vá para casa sem antes dar um abraço aí, pelo menos 2 pessoas, que não seja a pessoa que veio com você de casa. E diga a ela: pode chorar, chore, porque existe um consolo da parte de Deus reservado para nós. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, uma ótima semana e até quinta-feira às 19h30.